Estamos de volta com 3-1. Hoje nós debatemos a situação do novo Congresso. Para continuar a conversa, convidamos o deputado Chico Alencar, líder do PSOL na Câmara, o deputado Paulo Teixeira, líder do PT, e o cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. O 3-1 foi às ruas e agora nós vamos ouvir a pergunta do Marcelo Xavier, aqui de Brasília. A presidente Dilma ela foi ao Congresso para pedir pela reforma política. Eu queria saber se agora ela sai do papel. O que você acha disso, Chico Alencar? Bom, acho que é uma prioridade. É verdade que há muita diferença de visões. Todo mundo, aliás, na fala da presidente Dilma, na leitura do seu discurso, o momento mais aplaudido pelo Congresso, senadores e deputados, naquela sessão solene de abertura do ano legislativo, da nova legislatura, foi a menção à reforma política. Ela até se permitiu, que é raríssimo, uma brincadeira. Falou, vou até repetir, falou, a reforma política em parceria aqui com o Congresso Nacional é fundamental. Primeiro, tem que ter parceria com a sociedade. E há aquelas entidades que fizeram um belíssimo movimento da iniciativa popular do Ficha Limpa, estão já articuladas para uma reforma política, pelo menos 4 ou 5 pontos, que sejam jogados para a sociedade, para que a gente acabe com uma tendência dos últimos 30 ou 40 anos, que é terrível, e que vai muito além disso. Óbvio de que a economia, os interesses econômicos, eles estão embutidos na atividade política, desde sempre numa sociedade de classe. O problema é que a economia está colonizando a política. Teve uma vez um ministro lá da Alemanha que disse o seguinte, no mundo de hoje, os governos administram e os bancos é que governam de fato. Então, a gente precisa reverter essa tendência e restabelecer a primazia da política sobre a economia, porque a política é a dimensão da organização da sociedade na busca do bem comum, na busca dos interesses das maiorias. Esse discurso universal e tantas vezes enganoso. O maior dos ladrões na política sempre fala que está defendendo o interesse coletivo e que tem espírito público, embora haja na dimensão apenas do privado. Então a gente tem muitas vezes uma ditadura direta do capital e uma democracia tão indireta que perde a força. A reforma política é para tentar mexer com isso, mas sem pressão popular não vai acontecer nada. A bem verdade é o seguinte, quer dizer, o Estado, não é? O Estado democrático, ele não ignora nem o trabalho e nem o capital. Pelo contrário, ele tem que exercer um papel de mediador, agora, com o objetivo sempre de que, evidentemente, o que tem que prevalecer é o bem comum, que é a própria razão de existência do Estado. O Estado só tem sentido se for para promover o bem comum. Ora, quando nós estamos falando de Estado, nós podemos botar Estado igual a política. Então, a atividade política, toda ela, tem como objetivo a promoção do bem comum. A economia, se vier, como esse exemplo aí que o deputado citou, de os bancos governarem, evidentemente que é uma distorção brutal, não é? O que deve prevalecer é a política. A política é a mãe de todas as decisões. Por isso que se deposita tanta esperança, não é? Por exemplo, na reforma política, para que efetivamente a política possa entrar num outro patamar. Olha, Azedo, essa semana o PT está fazendo 31 anos de vida, comemorando 31 anos de vida. É um partido que hoje é o maior partido em termos de bancada na Câmara Federal. Eu creio que em número de militantes que participam de convenções, um corpo muito forte e sadio, digamos assim, para contribuir para a sociedade brasileira. Mas ainda que tenha crescido nesse sistema, nós vamos pregar e vamos articular para que haja uma reforma política. Hoje, o cidadão comum que queira participar da política, são tantos códigos, precisa de resolver tantos problemas que o cidadão comum não participa da política. É muito caro ser candidato. O candidato hoje virou quase que uma arquitetura financeira, empresarial, salvo exceções. Então nós temos que tornar a política algo mais acessível
aos cidadãos, aos grupos, aos movimentos, ao que existe vibrante na sociedade. E o que é o problema central que corrói a democracia brasileira? É o financiamento privado. Porque só o capital que consegue colocar seus representantes no Congresso Nacional. Não é possível mais fazer campanha como nós fazemos, né? Nós vamos fazer campanha, hoje o cidadão brasileiro, ele vota na pessoa. Como é que ele vai acompanhar os inúmeros projetos, etc. Nós queremos substituir o financiamento privado pelo financiamento público. Por quê? Porque explicita o custo da democracia. E o financiamento privado, ele depois acaba corroendo o Estado, porque nos contratos, nas licitações, você terá a repercussão desse financiamento. Então você vai ver os escândalos havidos aí recentemente em alguns estados brasileiros, que acabaram comprometendo governadores, prefeitos. A origem disso é o financiamento privado de campanha. Então, essa é a questão central. Acabar com o financiamento privado. A forma política, o foco é acabar com o Caixa 2 na campanha. Vamos para ficar tergiversando, o leitor entender. Isso aí é um dos focos. Um segundo foco que existe hoje, que eu acho importante. Não é só o Caixa 2, não. Não há limites para o financiamento privado em vigor. O Caixa 1 é milionário também. Milionárias. Tem uma grande cláusula de barreira em vigor no Brasil. Quem não tem muito dinheiro, com enormes dificuldades, se elegerá para fazer campanha. São exceções os candidatos de opinião e que gastam pouco. E os partidos? Os partidos estão ficando cada vez mais inautênticos, porque você é no mandato aquilo que amealhou na campanha. O Partido da República, o PR, não é tão republicano quanto deveria. Tem partido socialista que quer os grandes capitalistas nos seus quadros. Enfim, troca até a foice e o martelo pela motosserra. Uma desideologização da política por conta desse fenômeno. Quer dizer, uma vez que as pessoas, os eleitores votam nas pessoas e frequentemente não se lembram em quem votou, hoje, se fizermos aí uma pesquisa, dificilmente poucas pessoas se lembrarão em quem votou, porque aqui em Brasília, por exemplo, tinha 800 candidatos para 24 vagas na Câmara Distrital. Então, eu acho que a reforma política, por exemplo, a questão da lista, né, que eu tenho uma certa simpatia, ela tem um papel fundamental no fortalecimento dos partidos políticos. Se não for a lista, eu acho que devem ser buscados mecanismos que fortaleçam os partidos políticos, porque não há democracia sem partido político forte. Há uma questão meio cultural, né? O voto uninominal no Brasil, ele é mais antigo do que o Estado brasileiro. Vem lá do período colonial, o português chegava aqui, criava uma Santa Casa e uma Câmara Municipal, o voto uninominal. Então tem uma tradição aí de séculos de voto uninominal. E há essa discussão sobre o voto distrital misto, que você consegue ter uma coisa intermediária. O que vocês acham disso? Eu só ouço falar em lista e quando bate no Congresso, na Câmara, isso aí, a maioria dos deputados eu acho que tem dois outros aspectos importantes, além do financiamento. 2 ou 3. O segundo aspecto é esse. Nós precisamos fortalecer os partidos e fortalecer uma atuação programática dos partidos. Isso é, a pessoa vai votar e acompanhar o que o seu partido fez. É difícil acompanhar todos os parlamentares. Então, a questão programática, eu acho que a gente tem que migrar do voto uninominal para um voto partidário. Uma terceira questão importante é a irracionalidade das coligações. Você vota num partido e elege gente do outro partido. Quer dizer, você vota, no caso de uma coligação, por exemplo, PR-PT. Você vota no PT e elege o sujeito PR. Então, isso tira a racionalidade, as coligações proporcionais. Ou vice-versa, hein, Paulo? O Tiririca, com o PR coligado na proporcional com o próprio elegeu PT. Elegeu 3 caras que não foram do PT. Sabe quem elegeu? Elegeu do PR, do PCdoB e do PRB. Não elegeu gente do PT. Mas, de qualquer forma, é estranho o voto no Tiririca ter eleito o delegado Protógenes, como foi o caso. Então, o voto,
a coligação na proporcional é uma aberração. Aberração. E está dando esse problema agora, Supremo, Câmara, porque a origem está errada. Está errado. Outro aspecto importante foi um que o Chico falou aqui também, que eu quero ressaltar. A baixa representatividade feminina no Congresso Nacional. Nós temos mais da metade na sociedade de mulheres. E no Congresso Nacional nós temos 8% de mulheres. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de trabalhar o tema da presença da mulher no Congresso Nacional, que está subestimada em relação à sociedade. E também quero concordar com o Chico em relação aos temas da democracia direta. A democracia brasileira não é só representativa, ela também é uma democracia direta, mas ela não se assemelha às democracias modernas, como os Estados Unidos e como a Europa. Às vezes as pessoas falam, nossa, a eleição nos Estados Unidos podia aprender com a eleição brasileira, que tem urna eletrônica. Claro, eles têm lá as principais empresas de informática. O problema deles não é tecnológico. A eleição lá demora, porque você vai votar no governador, no presidente, mas você é ouvido sobre 10 matérias, através dos plebiscitos e referendos. Você vai... E aqui no Brasil, o parlamento se nega a discutir matérias, quem decide é o Supremo. Você judicializa, doutor João Paulo. Isso. Na verdade, é política. Né? Quer dizer, como um parlamento não decide, não submete à consulta popular... Ou demora a decidir. O Supremo vai decidir sobre política relacionada à pesquisa com célula-tronco, enfim, temas que poderiam ser submetidos à avaliação. Devem ser submetidos. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar a democracia direta, concordando com o Chico, que é filho do PT. O Chico... Por falar nisso... Olha, nós temos mais uma pergunta do telespectador. É o Ícaro Henrique. Qual seria o projeto mais polêmico e que vai oferecer mais resistência de oposição nesse ano?